Então, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao IEP Virtual. Hoje a gente vai ter o nosso último encontro preparatório para a jornada. Eu sou a Eduarda Barcelos, sou uma das coordenadoras científicas do IEP, junto com a Bruna, que está aqui também. Então, esse encontro vai estar falando hoje sobre As Vidas Negras Importam, por uma psicanálise decolonial. A gente vai contar com a presença de dois convidados que a gente está muito feliz em ter aqui no IEP, que é o Inácio Paim, que é psicanalista, membro pleno do CEP, membro titular com função didática da Sociedade Brasileira de Psicanálise, aqui de Porto Alegre, e autor do livro Racismo por uma Psicanálise Implicada, que está nos ajudando muito a poder desconstruir algumas coisas. E também a gente vai contar com a presença do Augusto Paim, que é psicanalista pelo CEP, membro do coletivo Psicanálise na Praça, aqui de Porto Alegre, docente do estágio de psicologia do Instituto Abuchain e idealizador do Instagram sig.mundo, que é bem legal. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente vai começar escutando o Augusto e depois o Inácio vai poder falar também. Augusto, a palavra está contigo. Obrigado, Eduarda. Bem, gente, boa tarde para todos. Eu, antes de qualquer coisa, eu combinei com o Inácio que a gente queria começar nossas falas com um vídeo de uma música aqui, que eu vou tentar transmitir, para ver se eu consigo dar conta dessa missão, para a gente poder ouvir e assistir ela juntos. Estão enxergando? Sim. Estamos. Tá bem. Coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita, não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é R$3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. No Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, um sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nem o cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra... Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe
dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É feito a meta, espadachim do gueto, liga, samurai. É feito a meta, espadachim do gueto, liga. É feito a meta, espadachim do gueto, liga. Feito a meta, espadachim do gueto, liga. Feito a meta, espadachim do gueto, liga, samurai. Feito a meta, espadachim do gueto, liga. A meta, espadachim. A feito a meta, espadachim do gueto, liga. É feito a meta, espadachim do gueto, liga, samurai. No silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi Tandará. Otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio coração dispara. Otará, otará. Tapara, tará, tapar. Adara, experimenta ser preto, pobre, oportunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem vem me dizer que isso é vitimismo. Não bata a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é escola. Cota não é escola. Cota não é escola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é Pois bem, estou de volta. Bem, gente, antes de tudo, eu só queria agradecer, né? Vou nomear aqui a Bruna e a Eduarda, que foi com quem eu tive um contato aí ao longo da organização do evento, né? Acho que uma coisa importante, assim, nessa abertura agora da mesa, é poder dizer que conheço muito pouco o IEP, para além da fama e do nome, né? E fico muito feliz de saber que temas como esse estão circulando por outros espaços, assim, né? Me parece que, de alguma forma, é uma tentativa de exogamia, né? Que eu acho que é justamente, assim, dos aspectos que a gente pode tentar entender o que seria uma psicanálise decolonial, assim, né? Sair de um âmbito mais endogâmico e poder articular, né? Mas, enfim, né, eu e o Inácio também conversamos, a nossa proposta é não nos estendermos assim nas falas, né? Eu certamente não vou falar mais do que 20 minutos, porque a gente quer poder escutar vocês, assim, né, e saber o que andam pensando, como é que andam vendo isso e sentindo esse tema, né? Mas pensei algumas coisas aqui, né, algumas ideias para compartilhar com vocês, né, do que esse tema e esse nome da mesa e o convite que veio por intermédio da Bruna, com o texto que vocês produziram, me suscitou, né, e como ideias para pensar, né. Ironicamente, né, eu vou abrir aqui a minha fala trazendo um conceito do nosso pai fundador, né, que na nossa simbolismo aqui pode ser entendido, né, como colonizador, mas eu acho que o trabalho de decolonizar é justamente esse, né, é poder se apropriar dos conceitos com liberdade, né, e fazer um uso deles que não fique dependente, né, não fique passível a ter que assinar embaixo de um discurso, assim, né, de alguma forma transmitido hereditariamente. Mas eu queria resgatar o narcisismo, né, lá de 14, do Freud, onde o Freud vai nos introduzir essa dupla conceitual fundamental, né, e complementar, que é o eu ideal e o ideal de eu, né, essa passagem de narcisismo primário para narcisismo secundário, né. Eu nunca tinha me chamado a atenção, né, até ler Psicologia das Massas, que é de 21, onde o Freud retoma esse texto numa nota de rodapé,
E ele vai dizer que é justamente essa transição, né, entre o eu ideal e o ideal de eu que convoca, e essa palavra é muito boa, né, convoca o recalque, né? Se o ideal de eu não se estabelece, né, não tem um motivo, não tem um chamamento para o recalque. E por que eu acho importante essa ideia, né? Porque o ideal de eu, a gente pode pensar, pelo menos de conceito freudiano, é o conceito mais usado para tentar dar conta da cultura, né? O próprio Freud faz isso em 21, lá, né, quando ele tenta pensar as instituições, em especial o exército e a igreja. Depois nós temos o clássico conceito, assim, né, importantíssimo para nós, que vai permear muito a minha fala aqui, da Neuza Souza, sobre o ideal de eu branco, né? Mais atualmente eu tive contato com uma outra proposta de alguns professores da URGS, aqui do nosso estado, em especial o Roberto Amorim, que eles têm uma proposta de um ideal de eu maquínico, né, que seria um novo ideal da nossa cultura, né, um ideal de eu robótico, né, que só visa a produção, eficiência, não tem espaço para falha, para o erro, muito menos para o sofrimento psíquico, né. Então, ele é um conceito muito usado para se pensar a cultura como um todo, né. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando a gente vai pensar nos primeiros escritos lá atrás, né, do Fanon, quando ele vai falar desse caráter duplo do negro, né? O negro já nasce nessa duplicidade, né? Ele nunca é régua de nada, né? A régua é o branco e ele vive sobre o negativo, vive como o contrário, né? Tentando assar um lugar, né, nessa sociedade que na verdade é impossível, né, ele encontrar. Até me lembrei da própria escrita do Paulo Scott, naquele livro dele que circulou bastante nos últimos anos, do Marrom e Amarelo, que é uma ficção, né, um romance, onde se propõe uma comissão, né, para pensar num negrômetro, como eles chamam em algum momento, né? Seria uma ideia de montar um software que desse conta de definir quais negros mereciam cotas, né? Deveriam entrar na universidade, ou enfim, até para outros tipos de projetos de ações reparatórias. Que é uma ficção que, de alguma forma, denuncia a realidade, né? Não acho que inventar um negrômetro seria a solução para nada, né? Mas, ao mesmo tempo, fico pensando, né? Até disso a gente está distante, né? Porque a nossa única realidade é a realidade do brancômetro, né? Então, a fusão que eu quero fazer dessas duas ideias, né? Da duplicidade do negro com o ideal de eu, é justamente isso, né? O recalque, que serve justamente à civilização, né? Serve como uma censura fundamental, né? Dentro do psiquismo, né? Que desautoriza a gente a atuar as pulsões mais primitivas, ele não tem nenhum registro do racismo, né? Se o ideal de eu é, como propõe Neuza Souza, o recalque não pressupõe uma diferença racial necessariamente ser recalcada, ser reprimida, né? Ou seja, fica livre para o branco, que é a régua, essa via facilitada, né? Esse curto-circuito para poder depositar tudo que é da sua própria pulsão de morte, né? Destruição, agressividade, hostilidade sobre o negro, né? Ou pelo menos sobre o corpo negro, né? Porque quando a gente fala o negro, a gente está pressupondo um sujeito, né? Que não tem lugar nessa minha proposta aqui, na nossa proposta social, né? Na verdade faz sentido, né? Faz sentido porque por que o branco abriria a mão desse privilégio, né? Principalmente sabendo que o negro não é um outro, né? Não é um sujeito que dispõe dos mesmos recursos para revidar tudo isso que vai ser quase que projetado, né, para cima dele. Ao mesmo tempo, e aqui eu acho que vem o grande pulo do gato, né? Tem um conceito muito interessante do Mbembe, né, que ele fala sobre o medo racista, né? Não é porque o negro não é um outro, não é um sujeito para o branco, que ele não pode ser um objeto assustador, né? O que o Mbembe vai resgatar do Fanon, aliás, né? Ele vai resgatar justamente essa ideia de que, uma vez que o branco expurga toda essa destrutividade para o negro, né, ele joga tudo em cima do negro, vai junto nesse pacote, né, a selvageria do branco, né, a animalidade do próprio branco, né? E aí o negro fica, como o Fanon descreve para a gente, dentro do imaginário branco, como o perigo biológico, como o bestial, né, o ser acultural. Portanto, né, essa coisa, né, que é o negro, nada mais é do que o falo onipotente. É esse o lugar que o negro tem, se é que a gente pode chamar, dentro da cultura, né? Ele é inteiramente um membro, esse membro único, né? O falo que foi abdicado, recalcado do branco, fica projetado no negro, né? E a partir disso, né, ele se torna um objeto fobígeno, um objeto assustador, né, que ameaça tirar do branco a sua humanidade, né, a sua civilidade.
Toda essa ideia que eu estou trazendo aqui, enfim, recheada de autores, né? Eu estou resgatando isso porque eu acho que isso que eu estou tentando construir aqui com vocês é a base do racismo estrutural. Pelo menos é como eu penso que a psicanálise pode entender o racismo estrutural, né? Como é que ele se estrutura dentro de um psiquismo? Eu acho que é a partir disso, a partir do momento onde o racismo consegue absolutamente se formar aquém do recalque. Né? E na nossa cultura colonizada, né, mesmo num país miscigenado como é o Brasil, eu acredito que essas máximas seguem muito prevalentes. Né? E aí vem a grande questão, né? O que a gente faz com isso? Né? Já que a proposta aqui do nosso espaço hoje é justamente pensar uma psicanálise decolonial, né? Uma ação que possa ser antirracista, que possa vir no movimento contrário a esse, o que é possível ser feito, né, a partir dessa premissa? Né? Bem, do negro a gente já sabe, né? O negro ele tem que dizer um não. Né? E eu não estou falando aqui de um não revoltado, né? Um não da rebeldia, classicamente tido, né? Como está ali na própria letra da Bia. Né? Acho que vai além disso. Né? Eu acho que é um dizer um não para essa representação, né? Para esse lugar. Né? Esse lugar que é uma representação desfigurada, perversa. Nós sabemos muito bem que a representação ela é algo muito importante na estrutura de um psiquismo. Né? Ela existe para dar conta daquilo que até o momento não está simbolizado, né? Não está podendo ingressar na dinâmica do aparato psíquico. Né? Mas aqui, né, isso eu também busquei lá no livro do Mbembe, chamado Políticas da Inimizade, o Mbembe vai dizer que toda representação é uma desfiguração, principalmente quando falamos de racismo. Né? E aqui ele está dando um caráter pejorativo, negativo para a palavra desfiguração. Mas, claro, essa é a luta do negro, né? Essa luta que a Bia nos apresenta quando ela canta a música que cantou para nós agora, e fica muito claro pelas imagens, para uma plateia branca, né? Predominantemente branca. Né? Acho que tem um momento ali que aparece uma pessoa negra junto com a plateia. Né? E uma coisa que eu descobri ontem, inclusive, quando estava ouvindo essa música de novo, é que o comentário mais curtido, tem mais de 1000 curtidas, é o primeiro que aparece ali embaixo, é de um rapaz, não conheço, mas na foto ele é branco, né? Chama Lucas, eu acho. E o comentário dele é: quando eu escutei essa música pela primeira vez, anos atrás, eu me questionei por que o público era a maioria branca. Hoje eu entendo, diz ele, né? E é interessante isso, né? Porque eu acho que, de um lado, temos essa luta, né? A luta do negro, que é uma luta que está aí, né? O movimento negro, enfim, pode falar muito melhor do que eu, até porque eu não estou em lugar de letrar ninguém. Né? Agora, a luta que é mais complicada, certamente é a luta da branquitude, né? É uma luta muito mais complicada porque ela é silenciosa, né? Ela é menos declarada, ela é, de alguma forma, menos consciente. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é uma manifestação dela, né? Falar sobre, né? Não deixar com que o racismo caia em um tabu, principalmente dentro das instituições psicanalíticas, onde eu acho que ele foi durante muito tempo, é fundamental, né? Mas eu queria colocar mais um aspecto do porquê que eu acho que é complicado e o que eu acho que pode ser feito desde a branquitude. Né? Tem um livro recente que eu tive contato de um cara chamado Frederick Gross, né? Que é um filósofo, chamado Desobedecer. É um livro muito bom. E nesse livro ele propõe, né, que as insurreições, as guerras e as revoltas, né, elas não seriam a única maneira de se abalar uma ordem vigente. Né? Também seria possível fazer, como diz um professor da URSS que eu gosto muito, que é o Amadeu Weiman, fazer ferrugem nas engrenagens do Estado, né? Principalmente quando é um Estado despótico e tirano. Nesse livro, né, Desobedecer, do Gross, ele vai falar sobre a desobediência civil, né, ou a dissidência cívica. E ele vai revisar a história, né, para respaldar a tese dele. Mas a grande tese, pelo menos do que eu quero trazer para cá hoje, né, é que ele faz uma inversão de lógica. Né? Ele diz assim, o povo não é submisso, né, e aqui submisso, na nossa proposta, fica igual a cúmplice, né, apesar de ser maioria, né? Isso não é uma coisa inexplicável, um paradoxo inverso, né? De o povo ser maioria, os poderosos serem a minoria, e isso se dá de alguma maneira de desconhecida. Ele diz que não, o povo é submisso justamente por ser maioria. Essa é a grande questão que eu queria deixar para a gente pensar hoje aqui, né? A dor intransponível, né, da branquitude é justamente sair do colo quente e confortante das massas, né? Do nós, do agente. Né? O Mbembe faz essa diferenciação. Né? Ele diz que existe um agente branco
e existe um eles, né? E essa oposição é o que opera todas as relações políticas sociais, né? O eles sendo o negro, né? E uma vez que existe nós e eles, bem, fica muito fácil a dinâmica, né? Eu posso simplesmente repetir aquilo que falávamos lá no começo, né? Expurgar, projetar tudo aquilo que eu não quero aceitar de mim mesmo. É interessante, né? Porque eu acho que o Freud tenta dar conta disso em algum momento, quando ele vai falar de narcisismo das pequenas diferenças, né? Ele até fala em diferentes momentos da obra, ele vai complexizando o conceito, mas para essa questão do racismo, né? Eu não estou aqui questionando o conceito, acho que ele é útil, né? Mas para a questão do racismo em si, é um conceito que não dá conta, né? A dimensão racial é muito maior do que um narcisismo de pequenas diferenças, né? Isso é um reducionismo muito perigoso de ser feito. Ou seja, se a gente quer uma psicanálise decolonial, de fato, né, nosso tema hoje, produto de um pensamento mais independente, né, é necessário abrir mão desse silêncio apaziguador, né, que a massa proporciona, né, o discurso dominante, né, que é justamente o que vai condenar, segue condenando e sempre vai condenar o negro a esse lugar de um assujeito, né, um lugar de exclusão. E para fechar, gente, assim, a minha fala, até porque falei que não queria me estender, já estou me desdizendo, eu queria lembrar para a gente uma outra passagem do livro do Gross, né, que nos pertence muito, eu diria, que é quando ele vai resgatar uma das tragédias gregas famosas, que é a tragédia da Antígona, né? Rapidamente, a Antígona é filha do Édipo, né, ou seja, filho do incesto, né, e ela tem toda uma cena em que os dois irmãos dela, né, o Etéocles e o Polícenes, eles lutam em nome de um reino lá, e um mata o outro, né, eles se matam mutuamente. Acontece que o tio da Antígona, irmão do Édipo, chamado Creonte, ele, né, senhor de um outro reino, condena que Polícenes não deve ser enterrado, não vai ter sepultura, porque ele é o traidor, né? Antígona, então, ela não respeita isso, né? E ela vai tentar resgatar o corpo do irmão para fazer os devidos rituais, né, e a passagem para o reino dos mortos, né? Logicamente, ela é pega por um dos guardas do Creonte, e aí se tem um diálogo muito importante, muito rico, né? Aconselho todos a lerem, se em algum momento puderem, né? Onde o Creonte tenta, de diversas maneiras, colocar a Antígona num lugar comum, né? Trazer a Antígona para o nós, que eu vou fazer uma analogia aqui, né? O nós da branquitude, né? Ele tenta, né, ele questiona para ela se ela por acaso teria ouvido o decreto que ele falou, que não poderiam enterrar o Polícenes, se ela não está se sentindo muito bem, se daqui a pouco ela não cedeu à loucura. Ele tenta encaixar ela, inclusive, assim, né, escorrendo para um outro braço, que em lugares classicamente machistas, né? Se coloca a mulher, né? A histérica, a dramática, a louca, a desorientada, a confusa, né? De todas as formas, ele tenta não ter que executar a lei máxima sobre a própria sobrinha, né? Ao que a Antígona responde de maneira brilhante, né? Ela diz que não, que ela não está absolutamente nem um pouco perdida, né? Ela sabe exatamente o que ela estava fazendo, né? E que ela deliberadamente não respeita a lei do Creonte, ela não respeita a lei dos homens, né? E ela faz todo um entendimento lá de que ela respeita a lei divina, né? E a lei divina diz que todos os mortos merecem e precisam passar pelo rito da sepultura, enfim, né? Bem, né, a tragédia acaba em tragédia, logicamente, né? A Antígona é condenada à morte, né? Ela, em tese, seria enterrada viva, seria essa a sentença dela, e antes de ser cumprida, né, executada as ordens do Creonte, ela se mata na sala dela, e aí o próprio reinado do Creonte se desfaz, né? Porque o filho dele era noivo da Antígona, acaba se matando, depois a esposa do Creonte, né, mãe do rapaz, se mata também, enfim, se completa a tragédia de alguma forma, né? Mas o que eu queria que ficasse aqui desse mito, por isso que eu resolvi contar ele, é porque eu acho que a Antígona, ela escolhe não se alienar, né? Para mim, esse é o grande cerne desse ponto, né? Para o Gross, ela escolhe desobedecer, né? Mas para nós aqui, né, e eu vou usar uma separação do Lourenço Cardoso, que tem um livro sobre isso, a Antígona decide não ser o branco acrítico, aquele que silencia, aquele que prefere o conforto, né, da alienação do nós, ao bancar um discurso diferente, né, por ser solitário, né? Ela escolhe o lugar de um branco crítico, um branco disposto a se pensar, um branco que para, talvez, de jogar para o outro a sua monstruosidade e pode reconhecer ela, né? Que eu acho que pode ser, talvez, esse o lugar da psicanálise, né? Pelo menos acho que esse é o nosso convite hoje aqui, né? Um lugar de poder se pensar, né?
dentro e fora do divã, né? Nós psicanalistas e nós como clínicos. Mas bem, gente, falei demais, agradeço mais uma vez o espaço e passo a palavra para o Inácio aí poder dar seguimento para a gente. Obrigado. Obrigada, Augusto. Inácio. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer muito aí ao convite também que foi mediado aí pela Bruna e pela... Estão me ouvindo ou não? Então, pela Bruna e pela Eduarda. E, evidentemente, também elas me propiciaram uma dupla satisfação de retornar ao IEP, na minha longa história com o IEP, de muitos anos, de muitas atividades, muitas parcerias, mas também me brindaram com a possibilidade de estar numa mesa aí com o meu filho, com o Augusto, né? Já que em alguns momentos a gente tem tido a oportunidade de compartilhar esses espaços, e cada vez que eu me encontro com ele nesses espaços é uma dupla sensação, né? A emoção de ver a passagem do tempo, a transitoriedade, a aquisição, e a ideia de como é que essas gerações conversam entre si. O Augusto nos deu aí uma panorâmica importante, significativa, e eu confesso que fiquei bastante satisfeito com a fala dele por vários motivos, né? O mais evidente, primeiro, é esse pai babão, o segundo são os reconhecimentos, né? Mas o Augusto falou de coisas importantes da compreensão psicanalítica, desde o vértice dele, o que me deixa mais à vontade para talvez hoje ser mais historiador do que psicanalista, né? Então eu quero transitar um pouco entre história e psicanálise, porque acho que essa é uma questão importante e significativa para o universo psicanalítico. Nós temos uma história aí apagada, silenciada, não reconhecida, e que evidentemente estão implicados mecanismos psíquicos importantes, né? Os 3 grandes mecanismos psíquicos que nós utilizamos para a nossa sobrevivência psíquica, na questão do racismo, eles estão hiperinvestidos, né? Seja pelo recalque, seja pela renegação, seja pela rejeição. Essas 3 grandes correntes psíquicas, evidentemente, desde o viés freudiano, elas estão implicadas de forma importante e significativa, e acho que permeia um pouco a fala do Augusto aí sobre a constituição do eu, amplamente falando. Então, essas questões vão atravessar a minha fala, assim. Mas também queria sinalizar uma coisa importante, assim, na minha relação aí com o IEP. Eu estive o ano passado, em outubro, né, conversando com vocês, né, sobre a questão do racismo estrutural e a clínica, com a Denise, foi uma mesa extremamente importante. O ano passado foi esse ano significativo, né, que o mundo psicanalítico acordou, de alguma forma, para o problema do racismo de forma mais significativa e tomou para si também a responsabilidade de se ocupar dessas questões. Então, essa atividade foi importante e significativa, como um marco inaugural da minha relação com a instituição, da minha relação com a questão do racismo, com a minha relação com a psicanálise, racismo e esse tornar-se negro da Neuza, que é emblemático, importante e significativo na história do povo negro e, por tabela, também na história do povo branco. Mas nós avançamos, né? Se passou de outubro, aí estamos aí em junho, né? Tem uma jornada importante e significativa por acontecer, né? Então, essa última preparatória para a jornada que vai seguir conversando essas questões importantes sobre as invisibilidades, desde que lugar e de que forma isso vai se dar. Mas, assim, eu vou me ocupar, né, do que está nas letras menores, né? Vidas negras importam, evidentemente, significativo, start de coisas importantes nesse processo, né, George Floyd, tudo que aconteceu desde maio do ano passado, né? Então, nós temos aí praticamente um ano de intensas atividades e o mundo psicanalítico se responsabilizando por coisas que tinha omissão, conivência, várias questões importantes em relação a isso, desse lugar de colocar o racismo à margem, à periferia, num outro lugar que não o lugar de pertinência que ele vem galgando arduamente, mas de forma significativa, nas instituições psicanalíticas da qual nós falamos, né? Sempre reporto isso, porque essa problemática, ela transcende o universo e ela circula em vários outros espaços. Há instituições psicanalíticas, das quais a gente tem mais vínculo, elas se mantinham à parte de forma importante e significativa. Então, há esse resgate, e maio do ano passado é um marco histórico. Nós estamos fazendo parte de uma história, nós estamos produzindo uma nova história e nós somos responsáveis pelos desdobramentos dessa história. E eu entendo que esse segundo convite para voltar ao IEP, ele é um convite que faz parte desse processo, desse desdobramento do que, a partir daquele momento, foi repercutindo em todos nós, nos mais variados segmentos.
tanto que nós temos dando atividade hoje aqui, eu estava observando, com gente de todos os lugares do país, o que me deixa muito satisfeito isso. Essa possibilidade que a gente sabe que é limitante do mundo online, pandemia, mortes importantes, mas tem a possibilidade do encontro, né? Eu vi que tem colegas do Amapá, de Aracaju, de Maceió, de Goiânia, de Belo Horizonte, a Alba, minha parceira, né? Temos vários encontros aí com pessoas importantes que o mundo online nos permitiu. Isso também é ganho, isso é importante, inclusive para que essa temática do racismo transcenda, né? Eventos como esse, se fosse feito aos moldes de 2 anos atrás, nós estaríamos reunidos numa sala, provavelmente com 40, 50, 60 pessoas. Hoje a gente tem a possibilidade, então, de circular literalmente pelo Brasil todo, discutindo coisas extremamente importantes. Então, essa é uma das benesses da descoberta que nós tivemos com o mundo online, que é poder fazer da velha questão, do limão uma limonada. E esta é uma bela limonada, né? Uma limonada que produz ideias e transformações. Bom, mas acho que a parte que eu queria me reportar é justamente por uma psicanálise decolonial, né? Eu acho que esse é o desafio importante, e eu entendo que quando vocês colocam esse subtítulo, partem do pressuposto que nós temos minimamente a ideia que a psicanálise ela é colonial e a psicanálise é racista. Para mim é fundamental que essa compreensão seja o start. Se nós não tivermos um start, que a psicanálise, que tem aí em torno de 120 anos de existência, etc., ela carrega consigo toda a herança europeia, eurocêntrica e, portanto, amplamente falando isso com Augusto Luiz, o racismo estrutural e como é que ele nasce, né? Nasce lá no século XIV, XV, XVIII e depois século XX e XXI, nós somos agentes dessa história. Então, a psicanálise, amplamente falando, ela é essa ciência colonial, e nós estamos do colonial especificamente pegando esse recorte do como é que o racismo vai se reproduzindo mais além da questão colonial específica. Nós estamos falando de outros territórios, nós estamos de territórios simbólicos, nós estamos de territórios de pertinência. Qual a possibilidade de o povo negro ascender a lugares? Quando o Augusto sugeriu o vídeo da Bia, né, para ser um pouco a abertura, o start da nossa conversa, nós temos que pensar, se eu não me engano, a música da Bia é de 2011. Em 2011 ela lança essa música pela primeira vez, acho que depois tem outras versões. Mas 2011 ela está condizente com o grande momento desse país, que a maioria de nós desconhecia, que é todo o momento onde as cotas surgem nas universidades federais, depois nas universidades públicas, depois nas universidades privadas de uma outra forma, né? O que é isso, né? Por que a Bia faz essa música? Por que ela traz isso como uma mensagem, um ato político dela importante e significativo? Ela faz isso em nome do quê? Nós sabemos o marco histórico que é para a história brasileira e mundial, outros países que viveram isso, quando se abriu as portas de acesso ao conhecimento. Né? Digamos assim, qualquer transformação efetiva de uma cultura e de um povo passa pelo acesso ao conhecimento. Esse conhecimento, que até 2010, de alguma forma mais significativa, estava vedado à população negra. Por que está vedado à população negra? Porque as universidades, classicamente, todos vocês vão me contar essa história, nas nossas áreas ou nos cursos de maior competitividade, etc., vamos encontrar 99,9% de população branca predominando, principalmente nas universidades federais. Universidades federais são as mais concorridas. Quem é que adentra as universidades federais? Quem tem melhores formação? Quem é que tem melhores formação? Os herdeiros dos colonizadores do início do século. 1500, século XV e XIV. Esses são os herdeiros naturais que vão ocupar esse espaço, e isso é a história natural desse racismo estrutural que todos nós estamos conversando. Então, quem vai chegar às universidades? Eu venho de uma universidade federal do interior do Rio Grande do Sul, Universidade Nacional de Pelotas, e eu cumpro a regra de ser... nas turmas de Pelotas, nós éramos, em média, 100 alunos por ano. Normalmente tinha um, excepcionalmente 2 negros. Claro, eu sou de 35 anos atrás, faço 35 anos de formado. Mas essa história não vai se mudando significativamente, ela segue se reeditando. Lembre, o racismo, ele padece de um conceito central que todos nós psicanalistas conhecemos, uma compulsão à repetição transgeracional, cultural, e que cada negro carrega dentro de si de uma forma intensa, importante e significativa. E quando eu falo da compulsão à repetição, aí vem a responsabilidade e a dívida simbólica que a psicanálise tem com o povo negro.
Qual é a grande dívida que o Fanon vai trazer, que a Quilomba vai trazer, que todos os grandes pensadores negros vão trazer, que a dívida que ela vai ter que trabalhar muito para quitar, porque, lembrem, a psicanálise e a psicologia, amplamente falando, elas trataram o racismo como uma patologia individual dos negros. Os negros têm um problema de autoconceito, os negros têm um problema de autoestima, os negros são paranoides. Por quê? Porque a falácia da famosa democracia racial que se instaurou com a abolição da escravatura. Lembrem, nunca digo abolição, vírgula, sem reparação. Essa é a frase da abolição de 1888. Abolição, sim, reparação, não. Isso é um dado histórico. Se a gente quiser pensar o racismo hoje, que ele antecede a escravidão, é indiscutível. Racismo da escravidão, racismo na escravidão e racismo pós-escravidão. O pós-escravidão, ele passa a ser o racismo que nos habita até hoje, e ele traz que marca contundente ele traz. Porque, a partir da abolição, tem um problema central para o Brasil, que nos interessa sobremaneira. O que nos interessa sobremaneira a partir desse projeto colonial que durou todos esses séculos, e com a abolição, e entra a República logo em seguida, e é uma república racista ao seu extremo. Então, o racismo da escravidão estava resolvido. O negro não era humano. E se o negro não era humano, o branco não tinha problema. Então, vivemos bem por 400 anos. Bem, evidentemente, é uma ironia do que me toca aqui. Vivemos adaptado, isso que o Augusto diz assim, a branquitude estava deitada em berço esplêndido, não tínhamos o menor problema, sabíamos quem era cidadão e quem não era cidadão, e era um derivado dos primatas, um meio termo entre humanos e os primatas, o negro, colocado nesse lugar. Então, a economia, tudo que o país criou, o que todos os teóricos vão nos dizer, né? Uma das grandes agressões ao povo negro é dizer que o negro é preguiçoso. Isso é um mito popular. O negro não gosta de trabalhar. Os negros trabalharam por 400 anos sem o menor reconhecimento. 400 anos. A gente tem que ouvir a história para se dar conta que 400 anos, estrito senso. Nós estamos falando depois os outros 120 e poucos anos que nós vivemos pós-abolição, e como é que muda o cenário. O que muda muito pouco, e depois algumas mudanças mais significativas com muito trabalho. Então, a gente já que reportar que esse processo de como é que esse negros e negras, sendo correto e politicamente adequado, negros e negras, a partir da abolição, eles passam a ser humanos, mas humano de segunda classe, ou humano de terceira classe, se a gente quiser usar algum tipo de classificação. E como é um humano, e eu tenho que manter o status quo, porque eu tenho que manter a hierarquia de classes. Sabemos, então, que juntamos raça, classe e gênero, essa problemática que vai permear todo o processo de exclusão. Né? Então, como é que a gente vai lidar? Como é que os abolicionistas, né, brancos, a grande maioria dos abolicionistas brancos eram abolicionistas, mas não eram antirracistas. Eles, toda uma visão econômica, que esse país precisava entrar numa nova era, mas não deixavam de ser racistas. Racistas quer dizer, temos que manter cada um no seu lugar. Então, o lugar do branco segue no topo da pirâmide e o negro vai ter que ficar no lugar dele. Como é que ele vai ficar no lugar dele? Não tendo acesso ao conhecimento, não tendo acesso à terra, não tendo acesso a nenhum tipo de reparação. E aí todos nós aqui no sul do país, onde temos uma predominância de população italiana e alemã, todos nós que temos essa herança, carregamos o quê? Todos os privilégios que os governos sucessivos foram dando para a imigração. Lembrem, o famoso projeto de branqueamento. E é um projeto oficial, isso não é invenção, isso não é... o Inácio achou porque leu em tal lugar que alguém disse que houve um projeto de branqueamento. Houve. 1910, Congresso das Raças em Londres. O Brasil levou um projeto que em 100 anos nós não teríamos mais negros nesse país. Né? Começou uma miscigenação forçada, com o intuito de melhorar a raça, racismo científico. E aí a gente pode ir por várias coisas e vários lugares. Vocês me diriam, mas o que a psicanálise tem a ver com isso? A psicanálise brasileira, ela não surge. A psicanálise freudiana, sim. Podemos pôr como start, tem toda uma história muito interessante, né, que eu estou tentando escrever um paralelo, porque a psicanálise e a abolição da escravatura no Brasil, elas andam juntas.
paralelamente, né? 1888, o Freud está envolvido na sua transição. Em 91, ele vai lançar o livro sobre as afasias, que para mim é um clássico que inaugura a psicanálise. Então, a partir de 91, e o próprio processo da República Brasileira, da abolição, vão dando juntos. Ela vai chegar ao Brasil, oficialmente, nós sabemos, de forma mais contundente, a psicanálise em 27. Sempre temos que lembrar que Juliano Moreira, lá em 1900, ele é o cara que vai trazer as primeiras ideias freudianas para a Bahia. Eu vi que tem alguns colegas da Bahia. Então, nós temos essa dívida simbólica com a Bahia. A primeira vez na América Latina que se falou em psicanálise, Juliano Moreira, para alguns 1899, para alguns 1900, ele trouxe algumas ideias importantes do Freud, dos artigos iniciais do Freud, sobre estudos sobre histeria, etc. Então, Juliano Moreira, psiquiatra negro, importante na história da psiquiatria e, por tabela, da psicanálise, vai ser esse pioneiro que vai fazer trabalhar essas questões. Mas a psicanálise mais institucionalizada, de forma mais significativa, você sabe que só em 36. A partir de 36, ela começa a existir efetivamente, e aí surge a nossa heroína, a nossa grande figura, a grande mulher negra, a Virginia Bicudo, com toda a problemática de ser negra num país em 1930, né, que tinha todo um processo desse jogo entre poder se reconhecer como negra ou não, num universo tão pesado e tão maltratando os negros de modo geral. As mulheres, vocês dupliquem por isso, né? Se as mulheres nessa cultura têm toda essa questão hierárquica, imagina a mulher negra, onde ela está? Ela está na base da pirâmide. Né? A mulher negra está na base, depois vem o homem negro, depois vem a mulher, depois vem o branco. Né? O índio está perdido no meio desse contexto também de hierarquização de classes. Então, a psicanálise ela nasce ali, mas lembre, os criadores da psicanálise no Brasil, São Paulo, por excelência, com um braço no Rio, mas São Paulo por excelência. São Paulo por excelência era o quê? O que São Paulo representou na história desse país? São Paulo eram os grandes cafeicultores, a grande produção da riqueza desse país se fez via São Paulo. Então, o que vocês imaginam que eram os fundadores da psicanálise brasileira? Todos eles herdeiros, direto ou indireto, dessa cultura. O trabalho da Lia Werner sobre branquitude, que é um clássico, né, que é o que nos interessa falar sobre branquitude, ela vai trabalhar justamente toda a parte da pesquisa dela se dá nessa cultura paulista herdeira de todo esse legado. Lembram? Ser branco nesse país é ser legado de toda essa história. Riqueza material e simbólica. O meu lugar. Ser branco está posto. Ser branco não tem questionamento. Ser negro é o trágico. Como tornar-se, como ocupar o lugar, como poder referendar a sua fala sem ter que, isso não existe ainda, o que a maioria dos pensadores também nos trazem, pensadores populares, como a Linda Quebrada, etc., diz assim, nós passamos de sub-humanos para ser super-humanos. Nós não podemos, negros, ser meramente humanos. Ou a gente é sub-humano, desqualificado, ou, para ter lugar de fala, tem que ser super-humano. Tem que estar num lugar extremamente qualificado. Talvez por isso eu levei tantos anos para poder me ocupar dessa temática imprescindível para a minha história pessoal e para a minha história do meu povo e para a história da psicanálise brasileira. Talvez eu tenha levado tantos anos, e me agrada muito quando meu filho, aos 27, pode se meter com isso, quando eu fui me meter depois dos 55, 56 anos de idade. Provavelmente porque eu precisei construir um trajeto para legitimar esse lugar de, tipo assim, super-humano para poder ser reconhecido como tal e poder ter alguma simetria com o povo branco. Então, a psicanálise ela nasce nesse contexto brasileiro, ela nasce com essas marcas importantes, tanto que essas figuras negras esparsas do movimento psicanalítico brasileiro, elas, diremos assim, elas reproduzem, e eu me incluo nisso, exatamente o que o Fanon diz, né? Pele negra, máscaras brancas. Ou seja, há que embranquecer para sobreviver. Há que ser assimilado para sobreviver. Tanto que, muitas vezes, agora menos, eu tenho que me apresentar. Inácio Paim, psicanalista negro. Ao dizer isso, eu sempre digo, para vocês e para mim, porque eu preciso que vocês me vejam como lugar de fala de negro, que isso é algo novo na minha história nos últimos 3, 4 anos. Até então, isso estava posto enquanto cor da pele, mas não quanto identidade, quanto compromisso com a negritude, compromisso de transformação, compromisso de ser representabilidade de algo e trabalhar para ampliar a representabilidade desses lugares.
Então, uma psicanálise decolonial, ela vai precisar das coisas que o Augusto disse, mas ela precisa, para ela se efetivar em todas as instituições psicanalíticas, ela precisa do ingresso da população negra. Sem esse ingresso, não vai causar o desconforto que as instituições precisam para se reinventar. A psicanálise brasileira e mundial, para se reinventar, ela precisa abrir as portas para a população negra entrar, e a partir dessa entrada vai existir as áreas de tensões necessárias e imprescindíveis para o movimento de transformação. Nós estamos numa fase de poder conversar, de poder falar, de poder pensar, de se implicar no racismo que nos habita, dessa negação histórica, desse apagamento absurdo que vai além do recalque, né? O recalque é algo sofisticado. A questão do racismo, ela é denegada e ela é forcluída dentro de cada um de nós, ao ponto de nós nunca nos perguntarmos, até 2 anos atrás, que fenômeno social é esse, e cultural e estrutural. Que cisão é essa que o mundo psicanalítico fez entre o social e o individual, que manteve esse apartheid psíquico no Brasil de uma intensidade muito maior. Por quê? Como o racismo não podia ser falado como um problema do branco sobre o negro, porque se a psicanálise tivesse cumprido a sua meta de patologizar algo, tinha que patologizar o branco. O branco normatizou o patológico. E a psicanálise referendou isso. Nós, psicanalistas, referendamos, porque a gente fala psicanálise como ela fosse uma entidade, né? Ela é nós, é eu, é vocês, é cada um de nós, é nós referendando esse processo racista, destrutivo, alienante. Então, como é que isso vai se fazer para fazer um trabalho decolonial, que é ressignificar e significar conceitos e ideias extremamente prisioneiro dessa herança? Porque também não esqueçam, a psicanálise brasileira, ela pode e deve fazer a diferença na psicanálise internacional. E um dos quesitos fundamentais é toda a nossa vivência com a psicologia social, amplamente falando, psicologia das massas, mal-estar na cultura, o quanto isso tem de transformador e de start para transformações significativas. Nós temos um compromisso, né? Vocês têm que lembrar que as instituições psicanalíticas clássicas, não só no Brasil, mas no mundo, a IPA é omissa, e todos nós, a maioria de nós aqui, tem algum vínculo com a Associação Psicanalítica Internacional, fundada por Freud em 1910. Ela está fazendo 110 anos de existência. E a IPA ainda é extremamente tímida na questão do racismo. Ela está engatinhando em coisas que o mundo já está andando. Assim como a IPA se abriu para várias coisas, podemos citar coisas que a maioria dos colegas que são psicólogos conhecem, inclusive meu filho. Por muito tempo, proibido. 88, 89, que associações começaram... Não foram antes no mundo. Porto Alegre foi uma das últimas, para variar, o Rio Grande do Sul, o Brasil, um dos últimos com a abolição, um dos últimos a aceitar psicólogo. Apartheid, né? Homossexuais fazer formação analítica, algo muito recente, né? A questão dos negros, ela é mais dramática porque ela é denegada, né? A famosa democracia racial, não somos racistas. Então a psicanálise sempre esteve muito confortável por não ter que se confrontar com esse lugar. Bom, agora o desafio está posto, né? E lembre que é um desafio importante, significativo, né? Eu acho que nós estamos num momento bem de virada, e uma virada que nos reconecta, extremamente importante, com as questões freudianas, né? Eu quero citar só um trabalho do Freud, que também o Augusto citou, mas extremamente importante, que a gente pode ter ali, mesmo que o Freud seja o sujeito que não vai falar, não vai ter trabalho sobre o racismo, ele não vai ter, ele vai ter algumas coisas sobre a questão do judaísmo, mas também é sutil, não são coisas tão intensas quanto poderiam ser se a gente quisesse que ele se implicasse, inclusive, em algo que tinha a ver com a sua própria história, mas, evidentemente, ele trabalha sobre essa questão, é justamente a psicologia das massas. Acho que a psicologia das massas tem ali uma proposta e uma interação, principalmente porque é o texto que o Freud diz na entrada, que ele não admite que possa se separar psicologia individual de psicologia social. Ele diz, antes de mais nada, ela é social. Então, isso é extremamente importante, porque essa cisão que os psicanalistas fizeram pós-freudiano foi justamente uma cisão para que as questões que perpassam o mundo, da qual nós estamos inseridos, não nos tocassem. Lembrem, racismo é a melhor forma de apresentação de um conceito que o Freud vai trabalhar de forma mais exemplar em Moisés no monoteísmo. Racismo é a força cruenta da verdade material. Uma verdade material de tão intensa e tão traumática, ela fica impedida de se transformar em verdade histórica.
Verdade histórica é esse movimento que a gente começa a capitalizar, transformar esse traumático. E eu remeto a Moisés e o monoteísmo, porque é um dos lugares que o Freud vai trabalhar a importância da herança arcaica. E o que essa herança arcaica vai ter com isso, como é que se reedita isso, e essa verdade material que insiste e persiste em traumatizar dioturnamente o povo negro, né? E, de alguma forma, exilando esses lugares de pertinência. Eu já falei muito mais, eu tinha me comprometido de falar 20 minutos, acho que eu falei 25 por aí, mas a ideia é poder ouvi-los também, porque justamente a questão assim, bom, sabemos, né, eu estou vendo alguns colegas negros aqui também, mas sabemos que no mundo psi, amplamente falando, ainda somos minoria, mas temos aumentado. Eu tenho visto que em vários eventos nós temos tido uma população negra mais presente. Mais presente por quê? Porque, de alguma forma, nem que seja virtual, nós estamos abrindo as portas das nossas instituições e dizendo que a psicanálise também é pertinente ao povo negro, né? Pertinente de uma forma efetiva e não só de uma forma metafórica. Metáfora é bom, mas ação também é bom, é importante e fundamental. Mas agradeço por enquanto e vamos ver se a gente segue conversando aí. Inácio, muito obrigada, e é importantíssima essa tua fala, assim, são coisas que a gente vem discutindo, e o que tu e o Augusto puderam trazer hoje é o que a gente quer que comece a se abrir em todo o mundo psicanalítico e muito mais do que isso, né? E até, assim, quando a gente estava organizando a nossa jornada, eu e a Bruna, a gente começou a discutir o que vai ser a nossa mesa de encerramento. E aí a gente se olhou e meio que foi um insight coletivo, assim, a mesa de encerramento tem que ser pensar em estratégias. Porque a gente pensa muito e fala muito, mas o que de fato a gente pode fazer pelas pessoas, né? O que de fato a gente tem que reparar, porque senão fica, vamos dar espaço, mas não vamos dar espaço de verdade, né? Então isso é uma coisa que a gente tem se provocado e fico muito feliz de ver esses movimentos acontecendo, porque sim, tem uma dívida histórica e a gente, grande parte, eu como mulher branca falando, a gente não tem ideia do que foi viver isso, né? Eu venho de uma origem onde eu não compartilhei isso e o mínimo que eu posso fazer é reconhecer e tentar dar espaço para que as pessoas possam recriar essa psicanálise. Agora eu vou dar uma assinalada assim, só te dizer uma, e nós temos como reparar. Nós temos instrumentos teóricos, técnicos que nos habilitam fazer ações reparatórias. Então os instrumentos estão postos, falta vontade política psicanalítica para botar em execução. E fico muito feliz que seja em prol de ações e não só da reflexão, que uma reflexão que culmine numa ação. Mas libero a palavra. Então, o pessoal está aberto para as perguntas, para quem quiser comentar. A Josênia já pediu aqui para falar. Jo, pode abrir o microfone. Olá. Em primeiro lugar, dizer da satisfação, né, o Augusto e o Inácio, ou escutar vocês, né, e o Inácio como um querido amigo, né, que eu já admiro de muito tempo, e o Augusto, fiquei encantada, Augusto, assim, e identificada, né, com o teu pensamento, né, o teu pensamento transgressor, digamos assim, né, inquietante de poder, né, pensar os vários lados das questões, né. Mas eu assim, me ocorreu, ouvindo vocês, algumas coisas para começar a falar, né. Primeiro, remeto Inácio, assim, né, queria que, se tu pudesse explicar um pouco mais sobre essa verdade concreta, né, que tu chamasse a verdade material, tá? Se pudesse, né, dizer. A outra questão é que eu fiquei pensando, né, o quanto, né, Inácio, quando, principalmente para ti, vou te perguntar, e depois para vocês dois. Então, para ti, Inácio, o quanto, quando tu te apresenta, né, como negro, tu ainda está afirmando, né, a desmentida, né, do racismo, né, de todos os lados, né, dos negros e dos brancos também, né? Então, enquanto precisa ainda ser dito, né, afirmado, né? Então, isso como um exemplo do quanto ainda a desmentida é 99,91%, né?
Então, a minha desmentida, a tua desmentida, enfim, não importa, né? Mas eu, como branca, me dou conta que o meu racismo, a minha branquitude, está em todo momento, né? Até em ter que me lembrar de dizer qual seria a palavra politicamente correta de eu falar negro, né? Eu estou ofendendo. Enfim, para vocês verem como a linguagem, como é uma fala estrangeira ainda, né? É uma fala assombrosa, assim. Eu acho que o racismo ainda nos assombra, né? Como muitas questões do humano, né? Que a gente está próximo. E a última pergunta é assim, eu queria também escutar para vocês, daí dos dois, para além da questão, né, do outro, né, para além da questão social, né, o que vocês, como sujeitos e sujeitos psicanalíticos, né, experimentaram, né, que repercussões internas, né, que ressonâncias, né, vocês veem, né, que trouxe para vocês essa questão do se poder olhar mais na sua essência, né, inclusive com a sua negritude, né? Então, que implicações, né, na clínica de vocês, né, vocês veem que... O que mudou para vocês, né? O que esse novo olhar, né, para o outro e para vocês mesmos, né? O que repercutiu para vocês? O que mudou, né, no trabalho de vocês, né? Ou não mudou, né? Para além das políticas públicas, que claro que todos nós temos que fazer, mas vocês mudaram alguma coisa no seu jeito de fazer? Isso, tá bom. Também deixei muita pergunta, né? Mas é isso, tá bom. Beijo, beijo. Vocês podem responder já, se quiserem. Daí depois eu vou lendo as outras. Quer começar, Augusto? Quero, porque daí eu já aproveito, porque, gente, vocês têm que ver que nesse contexto de pandemia, não é como se a família tivesse reunido muito. Então, como eu não conhecia a fala do pai antes do evento, eu também quero fazer perguntas, né? Se for me autorizado, eu vou dar umas articuladas aí. Mas para tentar dar conta um pouco do que tu pergunta por último, né, Josiane, que acho que é o que talvez me implica mais, assim, que me faz mais sentido, né? Clinicamente, para mim, na verdade, foi a origem das questões de estudar o racismo, de entender, assim, né? Eu sou membro do CEP e eu começo a receber aí, nos últimos anos, demanda de analisandos precisando de analistas negros, né? E aí os colegas me encaminhando, né? Conversando comigo, perguntando como é que fica, me ligando, enfim, né? E a partir disso me desperta toda uma nova dimensão, assim, né? Que eu acho que tem um duplo sentido, né? O primeiro, eu acho que bom que talvez eles possam pensar em alguém, né? Por um outro lado, eu fico muito triste, né? Porque eu fico pensando se no meio da precariedade, da raridade que talvez só exista eu muitas vezes, né? Sendo que tem alguns colegas, e acho que com muitas pessoas, que ficam nesse lugar de confusão, assim, né? Tá, mas e aí, o Augusto se considera, não se considera? Pai preto, mãe branca, e aí, né? Que lugar é esse? Cabelo encaracolado, pele clara, né? E como é que os pacientes localizam isso quando chegam, né? Bem, nesse sentido, eu posso te dizer que o reino da fantasia toma total a dianteira, assim, né? Tem pacientes negros que chegam e nem questionam para eles se eles queriam um analista negro ou um analista negro e ponto final, né? E aí, claro, que a partir disso vai surgir inúmeras questões sobre a própria negritude, enfim. E o Inácio trouxe uma coisa importante, né? Que eu concordo plenamente, né? Eu acho que a questão de reduzir o sofrimento do racismo é uma questão individual, uma questão de uma insegurança, né? De um narcisismo frágil, de um eu enfraquecido, é produto do racismo, né? Paralelamente, eu acho que existem essas duas vertentes, né? Eu acho que muita coisa da neurose se cola nisso, que é uma verdade material muito acessível, que eu acho que diz daquele curto-circuito, né? É o caminho mais fácil para se colar uma insegurança. Por um outro lado, tem que ser inserido na clínica desse sujeito
a questão social. Eu, como analista, tenho que estar atento a isso e deixar isso posto, né? Reconhecer isso quando estou atendendo ele. E dizer que não se trata só de uma insegurança neurótica, né? De uma impossibilidade de acender uma coisa mais genital, se a gente fosse pensar em termos freudianos. Eu tenho que poder fazer valer para ele que existe, sim, uma opressão que vem desde fora, né? E que isso é real, né? Pelo menos para que ele possa suportar isso mais fortalecido, né? Já que a realidade externa nós não temos a menor condição de mudar. Não eu e ele ali, né? Naquele espaço íntimo que é o espaço da clínica, né? E eu acho que isso cola um pouco na questão que eu fiquei pensando do que o Inácio traz, assim, né? Porque Augusto, tu fala como um trauma social. Sem dúvida. Que eu acho que é um pouco do que tu perguntava, que o Inácio vai falar agora, dessa verdade concreta, verdade material. A verdade material é essa, é histórica, né? Ela é transgeracional, mas na realidade do negro ela é vivida diariamente, né? É o analisando o que me conta, que é perseguido no supermercado, né? Ou que vai no churrasco dos amigos e tem que escutar as piadas racistas, né? Identifiquei o fulano pelos dentes. Esse tipo de coisa que eles aprendem a reagir de formas diferentes, né? Pouco a pouco vão se liberando de ter que ser conivente, de ter que se calar, né? Enfim, para citar alguns exemplos grosseiros, né? Mas o Inácio falou sobre Moisés e o monoteísmo, né? Que eu acho que é um dos, né, um dos últimos textos do Freud, ou pelo menos o maior dos últimos, né? E eu ouvi recentemente, alguém me comentava que, na verdade, o resumo desse texto é o Freud dizendo que ele é o Moisés da psicanálise, né? Porque lá o Freud vai dizer, né, que Moisés ele é só um mito, né? E um mito absolutamente dissolvível, assim, né? Na verdade, não é um homem, são pelo menos 2 ou 3, foi assassinado, certamente, se condensou, processo primário, nessa figura mítica que é o Moisés da religião judaico-cristã, de alguma forma, né? E aí fiquei pensando agora, assim, né? E será que muitas vezes, por mais que eu concorde que o Freud, por si só, não ocupa esse lugar, mas será que quando a gente pensa na questão do mito da democracia racial, né? A gente também não está tentando tirar o Freud desse lugar, né? Não é importante tirar o Freud a poder assumir a mortalidade do Freud para que se inaugure uma psicanálise verdadeiramente brasileira, por exemplo, né? Que possa reconhecer nomes como ele trouxe, Juliano Moreira, Neuza Souza, né? Que já são nomes da psicanálise que ficam totalmente apagados, né? Fiquei pensando se daria para casar, né? Se daria para comunhar esse entendimento do Freud lá de 39 com a realidade que a gente está propondo aqui hoje, né? Mas bem, vamos seguir conversando aí. Um pouquinho aí para tentar. A José é uma querida, assim, ela faz perguntas assim fáceis, rápidas de responder e a gente conseguir seguir conversando. Eu acho que talvez as 3 perguntas elas conversam entre si. Eu diria como ponto de partida, assim, do como é que eu proponho essas questões todas. O desafio todo está no primeiro tempo. Nós temos que racializar a psicanálise para um dia no futuro nós não precisarmos. Né, o que o Fanon fala, acho que enquanto nós não pudermos que as coisas avancem, nós vamos ter que ir por etapa. A primeira etapa é racializar a psicanálise. Racializar é isso que nós estamos fazendo. Racializar é trazer a temática, é complexizar, é falar, é trazer todo o legado que nós temos para poder repensar muitos dos nossos conceitos. E aí eu diria já para o Augusto, assim, não sei o que se trata em relação, como é que a gente trabalha a obra freudiana. A obra freudiana tem 2 grandes caminhos. Alguns autores que acham que tem que fazer um assassinato em ato e outros que fazem assassinato simbólico. O assassinato simbólico freudiano ele é feito diuturnamente. O assassinato simbólico freudiano é cada vez que a gente relê o texto dele e pode questionar, pensar, ver, falar que o Freud falou do parricídio, mas não falou do filicídio, como é que o processo filicida perpassa a cultura, etc. Esses são assassinatos simbólicos. É o que todo pai espera, e eu espero nesse lugar, que os filhos venham, avancem, e possam fazer esse assassinato, que é reconhecer o que temos como legado e como avançamos. O povo negro é especialista nisso. O povo negro carrega todo um reconhecimento da dívida com seus ancestrais, dívida simbólica de transformação, de resistência, de luta, de legado, de histórias que nós não conhecemos, porque a maioria de nós foi usurpada esse direito, né? Mas à medida que nós vamos reconectando, principalmente com os mitos das matrizes as religiões de matriz africana, nós vamos resgatando N coisas importantes. Eu acabei de escrever um trabalho para um jornal da IPA sobre racismo, também em cima do autor que o Augusto citou várias vezes, que eu acho que é um grande pensador do momento, negro, né, que é o Mbembe. Ele tem um trabalho, um livro dele, que é A Saída da Grande Noite e a Descolonização da África. E eu trabalho A Saída da Grande Noite
através da descolonização da psicanálise e, evidentemente, via a questão do racismo, né? Então, tem uma série de coisas acontecendo que avança. Então, acho que isso é importante. Então, acho que esses assassinatos simbólicos é que permite que a gente faça transgressões transformadoras e criativas. Se não há assassinato simbólico, há assassinato em ato, e aí não se trata de uma transgressão necessária para avançar e para criar uma nova realidade. A respeito assim, de como é que é isso na minha vivência, claro, como estão momentos muito diferentes, tanto eu quanto o Augusto, eu sou toda uma geração, como eu já dizia, a Roselina também sabe, quem me conhece há mais tempo, que essas questões são evidentemente novas, e evidentemente, se não eram pensadas, não eram faladas, não eram tratadas, não eram escutadas, né? As grandes diferenças que hoje, nos últimos anos na clínica, claro que eu tenho uma clínica predominantemente de população branca, óbvio, com raras exceções de uma população negra. Então, o trabalho que agora eu posso fazer e que eu não podia fazer antes por pontos cegos, por uma impossibilidade, é justamente de poder escutar o racismo que habita a população branca. E como é que nós vamos trabalhando isso a partir desse viés? A partir dessas coisas, eu diria que eu sou um outro analista, né? E sou um outro analista também por quê? Porque eu faço parte dessa geração que eu acuso ou denuncio, mais que acusar, denunciar uma verdade estrutural que nós, gerações mais antigas, carregamos, que é essa cisão entre o individual e o coletivo, né? Eu tinha uma série de dificuldades de trabalhar do que é a psicologia social freudiana. Quando falo de psicologia social, eu estou falando da psicologia social freudiana, não estou falando da social que a psicologia trabalha. Eu estou falando da psicanálise social, da cultura, de totem e tabu, de todas essas questões importantes. Eu vou me apropriar e passo a fazer uma integração também a partir das minhas questões com o racismo. Eu passo a escutar coisas que eu escutava de uma forma rasa. E eu acho que muitos de nós escutam de uma forma rasa a questão do machismo. A questão do machismo, como também é estrutural, como também é naturalizado por todos nós a minha escuta, isso que eu me julgo um sujeito liberal, um sujeito aberto, um sujeito tratado, um sujeito que veio de uma família com mulheres importantes, fortes e significativas, como estão todas as mulheres negras. Tem mulheres importantes na minha vida, minha mulher, etc. Mas, mesmo assim, eu me dou conta que, a partir do racismo, eu pude me conectar com essas coisas hierárquicas que ser homem representa, é incansável no universo psicanalítico. Nós, homens, somos minoria, mas detemos lugar de poder. Vocês vão concordar todas conosco, assim, que, apesar da maioria das instituições psicanalíticas predominantemente serem por mulheres, restringindo o gênero, os homens ainda detêm lugar de poder importante e significativo. Isso tem a ver com uma estrutura hierárquica, problemática, significativa, que temos que revisitar e reolhar isso e rever. Eu posso rever isso a partir das questões do racismo, abre espaço também. E isso, Josênia, tanto o racismo quanto a questão do machismo, do racismo, para pegar dois exemplos, que eu sempre digo assim, que tem uma ligação racismo, machismo, da mesma forma que tem a ver as questões importantes da luta da negritude com o feminismo. A negritude e o feminino têm algo em comum em busca dessa luta. Claro, além das questões do feminino que habita mulheres negras e mulheres brancas, que têm todas as suas particularidades. Estou fazendo uma linha reta e rasa sobre isso. Né? E isso tem a ver, tanto a questão do machismo quanto do racismo, isso para mim é que eu chamo verdade material. O que é verdade material? É todo aquele traumático oriundo da realidade externa, que o Freud só começa a trabalhar de forma contundente a partir de 20, até 1920, o trauma real, factual, estava desestimado. Lembre, o Freud vai trabalhar praticamente todos os 25 anos até 20 em cima do trauma da fantasia, de um trauma da vida mais pulsional do que da realidade externa. A virada de 20, pulsão de morte de um lado, trauma real do outro, né? Ele vai voltar às neuroses traumáticas. Racismo é um exemplo de uma neurose traumática criada pelo outro no negro, que vem desde sempre, desde a barriga da mãe. Nós podemos discutir várias coisas, como é que isso vai se estruturando dentro do negro e dentro do branco. Né? O branco dentro desse lugar hierárquico de poder absoluto. Por ser branco, tudo posso. E por ser negro, tenho que lutar para poder algumas coisas. Né? Então, essa é a verdade material que eu retomo quando Freud vai trabalhar no Moisés do monoteísmo, a importância disso. E o que mais além do Moisés ser uma figura mítica, etc., a importância ali que o Freud diz que qualquer transformação cultural passa pelo estrangeiro. Então, o povo negro, enquanto estrangeiro, está retomando o seu lugar
e denunciando uma série de coisas para esse povo que se julga o dono de uma terra que não é sua e vai poder vir a ser dono. Então, a questão da estrangeiriedade do Moisés será algo obsessivo. O Freud insiste, persiste e retoma. O Moisés é um estrangeiro. O Moisés não é um hebreu. E ele diz, por não ser um hebreu, ele vem e transforma e cria o povo judeu, paradoxalmente, lá numa discussão que vai ali na nossa conversa. Então, é nesse sentido que eu estava questionando a importância da verdade material, desse traumático, e como tal, ele vai ser um traumático que fica impedido de transformação. Lembre que o traumático da compulsão, a repetição, é justamente uma questão que fica petrificada e não se transforma, a não ser com muito trabalho. Aí a gente pode ir pelas teses de algumas coisas que eu trabalho, que é a questão do masoquismo narcotizante, que paralisa o negro diante da intensidade traumática da qual ele está subjugado, para poder transformar, sair de lá. Ele precisa do quê? Do que o Freud diz em Psicologia das Massas. Ele precisa da força do coletivo. Não existe transformação sem o coletivo. Tem uma colega que escreveu um trabalho num livro que eu gosto muito, que é de Sedes, O Negro e a Psicanálise no Brasil. É um livro que eu recomendo, é um livro genial, de vários psicanalistas do SED de 2017. E tem uma colega, a Maria Lúcia, que ela diz lá pelas tantas que é importante que a demanda individual se transforme numa demanda coletiva. Esta demanda por transformar a psicanálise, nós negros damos o start, mas é necessário que seja uma demanda coletiva. Se ela não virar uma demanda coletiva, ela vai ficar sempre cindida e sobre a vigência de um traumático que leva à morte psíquica. Então, há que se transformar numa demanda coletiva. Nós, na sociedade brasileira, você sabe que nós estamos agora instaurando ações reparatórias, nós devemos começar com primeiros colegas que vão passar processo seletivo para ano que vem, 2022, perdido no tempo, com pandemias e tal, mas o que foi uma demanda individual minha, enquanto temos que partir para a ação, se transformou em demanda coletiva. E a sociedade comprou isso e já avançamos, já aprovamos, estamos agora numa etapa final para discutir fundos para viabilizar o que você sabe que é uma grande questão, que é a questão financeira de qualquer formação, seja de cunho mais psicoterápico ou seja de cunho analítico, ela fica muito aquém do legado herdado da população negra. A população negra, a abolição, tem um verso belíssimo, que eu até usei no meu trabalho, um verso que é só na nossa ignorância, né? Que é um verso sobre a abolição, que foi feito por um poeta gaúcho importante. Ele foi o cara que lançou, né, toda a ideia da consciência negra no 20 de novembro, no dia para Zumbi, e não o 13 de novembro. Você sabe que a população negra toda tem uma série de críticas ao 13 de novembro, que foi liberdade, né, e que quem construiu essa liberdade foram os negros. Nós temos que resgatar essa história em um outro momento, né? Então, Oliveira, desculpe, eu quero ler um trecho para vocês, porque é uma poesia de uma beleza e de uma intensidade entre várias coisas. O Oliveira Silveira é um gaúcho, então responsável lá nos anos 78, 80, para começar a fomentar. E uma das coisas que ele fala é que 13 de maio é traição, liberdade sem asas, fome sem pão. Então, é uma das múltiplas frases que ele tem ali, várias, falando dessa injustiça social importante e significativa que o preço nós pagamos até hoje. Inácio e Augusto, eu vou ler, porque estão botando aqui no bate-papo algumas questões para a gente poder ir pensando e vocês irem respondendo. Não sei se vocês preferem que eu leia tudo e aí vocês comentam ou querem que eu vá lendo uma por uma? Tudo? Tá. Acho que tem que ler, porque nós temos pouco tempo, né? Nós temos até as 4. Isso. Uhum. Tá. Então eu vou ler 3 ou 4 e depois... Tá. Primeiro, a Marina Brasil, ela agradeceu vocês e comentou que temos muitas ferramentas disponíveis para que as reparações possam ser pensadas e construídas. Acho que quanto mais pudermos compreender exatamente essa ideia de um jogo político durante a história, tanto da psicanálise quanto da sociedade, tão mais do que uma limitação teórica, mais fácil fica de enxergarmos caminhos possíveis para repararmos essas marcas históricas. A Cristiane Correia pergunta sobre os desafios da psicanálise propostos na fala de vocês. Situando a psicanálise em uma encruzilhada, como fica a decolonialidade e a neocolonialidade?
a ação reparatória e a ação salvatória, e o caminho interno da psicanálise para dentro de si mesma a se ver com a sua identidade brasileira. E a Nicole traz a questão sobre a neutralidade psicanalítica que foi confundida com omissão, que tu comenta no livro, Inácio. Esse é um termo controverso até hoje e muitas vezes utilizado para barrar o pensamento da questão do social na clínica e fora dela. E se tu poderia comentar mais sobre isso? É isso. Eu vou me deter aqui na questão que eu acho que me cabe, que é a primeira da Cristiane, né? Porque eu achei a questão muito boa, né? Essa questão do neocolonialismo. Eu tendo a entender, né, que a possibilidade, se o neocolonialismo se firma, né, como essa ação salvatória, não reparatória, a tendência que nós temos é um ponto que o Inácio não só falou, como também representa, né? Que é o negro único. A tentativa salvatória é uma tentativa falaciosa, né? Mentirosa, né? Então, a consequência única dela é que a pertinência, né, ou a incidência mais real de negros nas nossas instituições não vai se dar, né? Porque se der, bem, aí nós vamos ter um perigo, nós, branquitude, real, de perder o nosso lugar, né? De perder o nosso privilégio, o nosso estatuto, né? Então, eu acho que por mais que num começo, principalmente quando o Inácio falava aí do que a brasileira vem fazendo, algumas situações vem pensando sobre ações reparatórias, talvez, num começo, fica muito difícil se dividir, né? Se dissolver o que está se acontecendo, né? Agora, quando começa a encostar nas questões mais complicadas, por exemplo, financeiras, né? No bolso dos analistas que vão ter que arcar, vão ter que, de fato, pagar uma dívida histórica, né, transgeracional, aí eu acho que se faz a diferença, né? Aí eu acho que dentro de uma identidade brasileira, dentro de um projeto de ação reparatória, até tem essa discussão, né? Muitos não gostam da palavra reparatória, acham que tem que ser afirmativa, porque eu não estou reparando nada, não fiz nada para ninguém. Essa é a herança do pensamento racista, né? Essa é a herança que caracteriza uma neocolonialidade, né? Um faz de conta de uma ação reparatória, né? Agora, se os negros puderem entrar na nossa sociedade de fato com pertinência, bem, aí eu acho que, na verdade, é um abrir mão, né? É um abrir mão desse controle e permitir com que isso aconteça, né? A partir daí, talvez a gente consiga descolonizar nossas sociedades e o país como um todo, né? Mas, claro, que isso é totalmente especulativo, né? Não vi isso acontecer e, né, não sei quanto tempo demoraria para a gente poder ter uma noção mínima disso, né? Bom, eu vou começar ali pela neutralidade, porque eu acho bem importante, né, o que eu não guardei o nome de todo mundo, mas de qualquer forma, a colega, deve ser uma colega, pode ser, mas normalmente elas são maiorias, né, a neutralidade. E a neutralidade é uma questão importante, né, e porque justamente, assim, que, né, o próprio termo neutralidade no pensamento psicanalítico freudiano, ele é um certo equívoco, né? Porque, na realidade, o que o Freud vai propor para nós é toda uma questão de abstinência e não de neutralidade, né? Se ele soubesse que a neutralidade fosse possível, ele não proporia abstinência. A necessidade do analista abster-se de colocar o seu desejo no lugar do desejo do outro, que é todo o mecanismo que o Augusto nos falou, assim, da alienação psíquica, independente de raças, religiões, etc., mas alienação quando ficar preso ao desejo do outro, né? Então, a questão da abstinência é muito maior. Evidentemente que o Freud tinha um ideal, né, de ciência da sua época que pudesse ter um observador neutro, né? Tanto que ele faz aquela metáfora do analista como espelho, de não devolver nada além daquilo que é depositado sobre ele. Ele tinha um ideal de purificação psicanalítica, textos de 12, muito diferente de 37, análise terminável e interminável, que ele vai dizer assim, essa história não existe de pureza. Nós temos que trabalhar eternamente porque o nosso inconsciente sempre está nos surpreendendo, o nosso inconsciente sempre está revelando sintoma, angústias, pontos frágeis, etc. Então, mas a ideia é que a psicanálise defendeu-se dentro da ideia que não poderia se ocupar dos problemas que envolvem o meio cultural ao qual ela está inserida, em nome de que o analista não tem que ter questões partidárias. E aí a gente, nas nossas limitações, confunde política, que é poder pensar, e a psicanálise é uma ciência política também, de política partidária. Política partidária, o que o Joãozinho faz, em quem ele vota, como ele vota, isso não me diz respeito. O que diz respeito a um psicanalista, que ele podemos trabalhar, o que chama-se a política psicanalítica. E a política psicanalítica, desde Freud, é muito clara, ela tem que ser centrada em um regime democrático. Qualquer regime fascista, neonazista ou qualquer outro sistema, ele é antipsicanalítico. Não me interessa de quem é a pessoa.
né? Lembre que o Freud inaugura uma ideia de pensar democrática genial em Totem e Tabu, quando ele diz o pai morto e instaura um pai simbólico, um pai em função, e ele cria a horda fraterna. A horda fraterna, ele diz, ela é simétrica, e ela responde o que? A lei que é maior que o sujeito. Claro que a lei pode ser perversa, como a lei brasileira em questão do racismo, que levamos muito tempo para admitir. O racismo brasileiro só foi ser admitido, se eu estou bem nas minhas datas, em torno de 2001. Até 2001, o Brasil não se reconhecia como um país racista. Bom, não vou dizer que o nosso vice-presidente diga as barbáries que ele diga atualmente, que não vem ao caso, né? Mas, em termos mais oficiais nesse país, a partir de 2000 é que o país reconhece, e aí começam alguns movimentos efetivos, que é um pouco a nossa proposta, partir para a ação, o Estatuto da Igualdade Racial, as cotas, o trabalho, o crime do racismo, mesmo que seja difícil de comprovar, etc. Bom, mas tem movimentos que fazem a diferença, é importante. E voltando para a psicanálise, sim, a psicanálise tem que se comprometer com isso, tem que se haver com isso, tem que tomar para si essa questão e que qualquer transformação, e que eu acho que uma colega fala, passa por questões políticas institucionais, políticas dentro da psicanálise. A psicanálise é tão política, desde o Freud, que eu volto, ele criou a IPA. Ele criou a IPA e, de alguma forma, a partir disso, se criaram, nesse interim, todas as sociedades vinculadas à IPA que nós conhecemos, e outras similares que se criam a partir desse modelo originário, porque, evidentemente, é a matriz primeira, independente se as instituições são vinculadas ou não, foi um ato político. Um ato político que o Freud resolveu para reunir os psicanalistas e, de alguma forma, se implicar no destino dessa ciência chamada psicanálise. Quando eu topo vir num evento como esse para conversar com vocês, isso é um ato político. Um ato político que nós conversarmos sobre psicanálise, conversarmos sobre medidas, como transformar o que está estabelecido e a importância disso. E nós sabemos que um programa teórico numa instituição ele é político. Não é só assim, nós não temos consenso se eu vou ler Psicologia das Massas ou se eu vou ler Moisés no Monoteísmo. Isso vai decidir quem tem o poder político de estar naquele lugar, de fazer o programa do Instituto, da sociedade, do departamento de formação, ou mesmo é um ato político do departamento científico do IEP fazer um evento como esse. É um ato político calcado no quê? Nos princípios que a psicanálise norteia de podermos falar sobre o que nunca falamos. Então, atos políticos importantes, que isso implica na instituição, no mínimo, estar comprometida em querer conversar sobre isso e ver o que fizemos sobre isso, qual é os destinos que vamos fazer sobre isso. Mas eu acho que para seguir conversando, acho que está bem. O Gerson colocou aqui no chat, acho que vai ser a última pergunta, assim, para a gente poder, né, ir fechando. Ele fala sobre o conservadorismo do nosso Estado, muitas vezes remitir a refletir o racismo partindo da nossa história. Imperiais usaram e descartaram os lanceiros negros, mandando-os para uma armadilha. Me questiono quanto desse sadismo ainda está enraizado e circula velado na nossa atual sociedade. Eu acho genial a colocação do Gerson, assim, né? A única coisa que eu ficaria me questionando, né, é se a gente pode chamar de sadismo. E aí é um entendimento meu, né? Eu penso que esse par sadismo, masoquismo, desde o Freud, ele pressupõe, o que não é o caso aqui, pressupõe um outro, né? Com quem tu faz alguma coisa, por mais que seja algo de uma violência, de uma hostilidade, né? E aqui a gente está falando de alguém que não é considerado um outro, né? É um não sujeito, né? Então, não sei se sadismo, né, que tem sempre algo de sexual, de erotizado, seria a palavra ideal para definir. Mas, sem sombra de dúvidas, que está enraizado e segue presente até hoje, né? O Inácio, no começo da fala dele, falava sobre o perigo, né, de na clínica nós circunscrevermos o racismo à dimensão individual, né? É um problema desse sujeito, desse psiquismo, e não existe um fenômeno social por trás. E eu fiquei pensando que a psicanálise, como um todo, faz muito uso desse mecanismo, né? Quantas discussões eu já vi serem encerradas em eventos porque caíram em cunho político, né? E a psicanálise não trata de política, e a psicanálise se defendendo com a clínica, né? Nós temos a clínica, vocês, filósofos, antropólogos, sociólogos, não têm clínica, vocês não podem discutir com a gente, né?
que me parece ser nada mais do que um recurso que imita muito o recurso da colonização. Assim, né? Nós temos o conhecimento, nós temos o poder, vocês não têm porque não possuem a nossa experiência, a nossa bagagem. O quanto que a gente fecha as portas para pensar isso que está sendo pensado aqui hoje, por não termos essa dinâmica, né? Por não aceitarmos a interlocução com o estrangeiro, que eu acho que é o que nós falava, né? O estrangeiro que age de uma outra forma, que parte de um outro pressuposto. Mas bem, eu sei que já estamos no final, então só queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento ao IEP, a Bruna, a Eduarda pelo convite. Espero poder seguir conversando com vocês aí a longo prazo e que a instituição possa manter viva essa conversa, né? Que é tão fundamental, gente. Muito obrigado e boa tarde para todos. Ele relembrou uma história importante, né? Para quem não é gaúcho, eu quero ressaltar que todos nós gaúchos temos um certo orgulho da guerra que nós perdemos e que durou 10 anos e que teve tantas consequências dramáticas que a Guerra dos Farrapos ou a Guerra Farroupilha, né? Então, ela está na história. O que a história não conta e que a história resgata é o que o colega disse, né? Quando se perdeu a guerra e foi se fazer o acordo com uma outra figura extremamente racista, que foi Duque de Caxias, que representava a monarquia, nesse acordo dele com Davi Canabarro, se fez um acordo que, sim, vamos fazer paz e ninguém vai ser punido, menos os negros. Os negros que esses mesmos fazendeiros aliciaram com a promessa de liberdade assim que a guerra fosse terminada, etc. Não só não deram, como disseram para os negros que a guerra estava encerrada, recolheram as armas e, na noite seguinte, as tropas do Império, coordenada para Duque de Caxias, né, matou mais de 100 negros, e só negros. E os homens brancos foram todos liberados. Isso eu chamo uma mancha branca na história do Rio Grande do Sul. História grave e importante, e que você sabe que já apareceu também no hino rio-grandense, aquela velha frase, o povo que não tem virtude acaba por ser escravos, que os nossos vereadores aqui de Porto Alegre, a bancada constituída por homens e mulheres negras, se recusaram a cantar esse trecho do hino, que é um hino, sim, que tem um trecho racista importante e significativo, né? Quem não tem virtude é quem é escravizado, não a pergunta quem escravizou, né? Esse, sim, podemos pensar se é para falar em virtudes ou não. Mas já passamos da hora, agradeço muito, né, que vocês tenham uma bela jornada, que merece ser muito boa e significativa. Gostei de conversar, de ouvir, de estar aqui, e vocês sabem que cada vez que eu sou convidado, eu estarei de volta. Estarei em Bento na próxima semana pelo IEP também, com o pessoal de Bento, do Departamento Científico. Então, quem quiser seguir na conversa, na próxima sexta, a gente vai conversar sobre negacionismo e racismo no IEP de Bento. Né? Terra. Tá? Mais um abraço a todo mundo. Obrigada, Inácio e Augusto. Muito obrigada pelas falas de vocês. Foi emocionante escutar vocês e fundamental, né, que a gente possa começar a gerar algumas transformações. Bruna, tu quer falar? Eu só quero agradecer muito, assim, Inácio e Augusto, né, por vocês terem aceitado o nosso convite e dizer que foi muito importante, assim, escutar vocês. É aquele quentinho, assim, né, de então a gente está podendo discutir e falar isso aqui, assim, o quanto é importante trazer essas ideias, assim, né, vocês trouxeram da gente pensar coletivamente. Espero que a gente possa seguir, assim, discutindo e aprofundando nesse tema que para a gente é fundamental. Muito obrigada mesmo por aceitarem.